Pessoal querido, terminou o mês de maio, é a primeira segunda-feira de junho de 2024 e nós temos o privilégio de compartilhar esse espaço juntos aqui, que promove a possibilidade de a gente construir conhecimento, cidadania, solidariedade, esperança, maturidade, enfim, que a gente consiga se ajudar a se melhorar. Que coisa boa, né? E eu digo isso, pessoal, num momento ainda muito delicado de reconstrução contínua que vamos precisar no Rio Grande do Sul, direta e indiretamente, o tempo todo. Como são bonitas, importantes, necessárias e cabíveis todas as iniciativas de pessoas, de grupos que estão se dispondo a doar o que podem e a doar seu tempo, sua energia, sua capacidade, sua força de trabalho pelo Rio Grande do Sul. E que a gente possa construir e reconstruir da melhor maneira possível tudo aquilo que está à nossa volta. E eu digo que é sempre um privilégio a gente poder compartilhar esse espaço, gente, porque recebe afeto, consegue distribuir afeto e consegue distribuir conhecimento. Porque de nada vale a gente encastelar aquilo que aprende, aquilo que lê, aquilo que sabe. O que vale mesmo é a gente dividir, porque sempre soma. E nós chegamos agora ao 6º mês deste ano, quem diria, vejam vocês, com muita informação, com muita situação discutida, sempre olhando para o percurso que nós temos até aqui e para as projeções a partir desses fatos que nos movem, nos comovem e estão conosco direta e indiretamente. E olha, não temos pouca coisa para conversar hoje, gente. Tem muita coisa, tem muita situação e eu quero fazer aí algumas menções com vocês. E claro, a gente vai trabalhando à medida que as situações e os fatos surgem, mas a gente vai também especializando uma abordagem pensando em datas significativas. Olha, para começar a nossa conversa hoje, né? Além desse pedido de solidariedade constante que se mantenha, afinal de contas, gente, a esperança de fato não é a última que morre, mas aquilo que nasce nos lugares mais inóspitos quando a gente menos espera. Que diria, o que escreveria, como se portaria Franz Kafka nos nossos dias, hein? Pois é, talvez esse tipo de pergunta surja assim, meio extemporâneo, meio de curiosidade, talvez nem seja esse o tipo de pergunta que a gente deva fazer, pessoal, mas eu quero trazer aqui à tona contigo uma situação e uma temática que me parecem valer muito a pena na contemporaneidade, sabe? Neste fim de semana a gente completou 100 anos da morte do Franz Kafka. E naquela época, ele tinha 40 anos, em 1924, quando faleceu, e ele não tinha a menor ideia de que se tornaria essa figura célebre, rememorada, estudada em várias áreas, em vários segmentos aí, em relação às temáticas não só de linguagem, mas de comportamento, que ele se tornaria um clássico. Diz o que é um clássico, né? Ainda uma vez. É aquele tipo de obra ou aquele tipo de teoria, pessoal, que a gente sempre fala que está revisitando, como já diria o Ítalo Calvino, né? No entanto, isso quer dizer que, na verdade, essa teoria, essa obra, esse entendimento do mundo e do comportamento das pessoas é aplicável em diversos momentos, em diversos tempos e situações. E aí a gente pode dizer que está diante de um clássico. E os pensamentos e o legado do Franz Kafka são clássicos. Então, para começar, eu te convido, pensando nesses 100 anos, gente, do Kafka, te convido a ler um pouco ou alguma das obras desse superpensador que recobre muitos dos nossos comportamentos na contemporaneidade, né? E sabe, se você está se preparando para um concurso, para um processo seletivo, ou mesmo se você tem essa curiosidade para aventar hipóteses, que deve ser uma curiosidade de todos nós, pessoal, sobre situações contemporâneas, vale a pena a gente começar a colocar aí alguns objetivos de leitura ao longo do nosso ano, né? Estamos entrando aí no mês 6, mas sempre vale a pena começar.
Hoje, inclusive, existem tantos clubes de livros, gente, grupos de leitura, que nos permitem conhecer e entender até pelos olhos de outros alguns conhecimentos e depois fazer os nossos filtros, né? Isso é um ganho contínuo que as inteligências artificiais, os algoritmos, as telas, que tudo isso pode nos oferecer. Dito isso, pessoal, para além de convidar você a 100 anos depois da morte do Kafka, que é um super autor que inclusive dá adjetivo, né, kafkiano, a gente sempre pensa nesses clássicos como Machado de Assis, da machadiano, como pessoas que de fato estiveram no seu tempo marcadamente, né? Se dá adjetivo, a gente sempre pensa que é um autor célebre. Mais do que te convidar para isso, eu quero te convidar também para olhar para alguns fatos que nós temos aí ao longo da semana, que são locais principalmente, né? E um elemento global para a gente refletir. Tem tanta coisa acontecendo, mas prometo também trazer outras abordagens para ao longo das próximas semanas, viu? Olha, nós temos da semana passada o veto do Senado e da Câmara dos Deputados, mais ou menos assim, gente, o veto ao veto, né? Na verdade, a derrubada do veto presidencial a uma parte do texto daquela lei das saidinhas, das chamadas, entre aspas, aí, saidinhas de presos. Vamos conversar também sobre a lei que ficou conhecida como taxa ou imposto das blusinhas. E o que isso quer dizer? E vamos conversar sobre uma abordagem ou uma definição que não sei se todos nós estamos familiarizados, que é a tal da sindemia global. Já ouviu falar? Vamos conversar um pouquinho a respeito? Então vamos juntos, num passo a passo aqui, bem cuidadoso, para a gente fazer assim, ó, render adjetivo aí do nosso trabalho e do nosso processo de construção de cidadania e conhecimento, gente querida. Primeiro, olha só, lá no nosso programa de Natal, eu abordei a questão de como era, como funcionava, o que a gente tinha em relação à saidinha dos presos no Natal, a diferença entre indulto, a ideia do perdão de pena, tudo isso, né? Então, todas essas definições estão aí disponíveis para você lá no nosso programa de Natal. Agora, depois disso, lá em fevereiro, a gente conversou sobre o veto que o presidente fez a essa proposição de acabar com as saídas ou saidinhas, chamadas assim, de presos em datas especiais, como Natal, Dia das Mães. E aí a gente teve o veto presidencial e agora a análise do veto pelas casas legislativas, né? Pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E eles derrubaram o veto. Ou seja, o que está valendo agora, gente, a partir da semana passada? É que só podem sair presos que tenham liberação para estudar, exclusivamente. Não tem saída especial aí de Dia das Mães, Natal, outras datas, o que coloca em questão muitas coisas, muitas situações, gente, que tem a ver com ressocialização, convívio social, tem a ver com segurança, o que sempre se coloca, e quer dizer, a gente vai abordar ou vai encontrar discursos que defendem as duas posições. É importante a gente ficar atentos e se abrir, né, para entender isso e conseguir ler o lado defendido e os argumentos pelos grupos que defendem. Então, estou deixando o link para você aí também para fazer as suas considerações, né? Depois, gente, a história da taxa das blusinhas ou imposto das blusinhas, ó. Para você ficar de olho e de ouvidos abertos, isso deve ser votado nesta semana, que estamos começando agora, tá? Diz o que é isso? A ideia, gente, de taxar, ou a proposta de taxar, de cobrar imposto de produtos comprados que custam até $50. Diz, e por que fica conhecido com essa nomenclatura, né, da taxa ou do imposto das blusinhas? Porque justamente, pessoal, o maior número de compras desse montante tem a ver com essas pequenas peças de roupa ou uma quantidade X de peças de roupa de sites como Shopee, AliExpress, Shein, enfim, é por isso que se faz essa associação com nomenclatura, né? E o que é importante considerar, então?
diz, olha, quais são os aspectos defendidos? Claro, os grandes cenários para essa situação são que as empresas que representam essas vendas, né, dizem, olha, isso é retroceder, né? Já os fabricantes locais dizem que isso é necessário porque a concorrência é super desleal, pensando no tanto de impostos que se cobra por aqui e que não se cobra nesse momento, né, de importação desses valores, dessas peças até esse valor de $50. A conferir, pessoal, o que isso vai surtir de efeitos, de mudanças, de votação também, né? Quero aproveitar para te convidar, já que nós estamos falando constantemente, para não deixar esquecer mesmo, pessoal, ainda mais nesses meses frios, todo mundo precisa agasalho. É bom que a gente abra o coração e o armário, né? Doe sim. Agasalhos, calçados, alimentos, o que a gente puder e tiver, coração bom para fazer circular. E eu tô falando isso porque eu quero chamar a sua atenção para uma expressão chamada sindemia global. Ó, não é a primeira vez que se usa essa expressão por aí, mas ela vem assim, de pouquinho em pouquinho, lá de 2020, os primeiros registros aí que tem, né, de usar e discutir isso no Brasil. No entanto, pessoal, é importante que a gente olhe agora para essa expressão, por quê? Porque ela coloca em xeque, ou ela coloca em questão, justamente duas situações contemporâneas muito fortes, que estão, né, ou precisam estar com os nossos olhos voltados agora, que são a má nutrição e as mudanças do clima, as mudanças climáticas. De acordo com os pesquisadores que falam dessa sindemia global, que agrupa, ou que agrega duas grandes epidemias, né, que são a má nutrição e a mudança do clima, ele diz, olha, elas atuam em conjunto, se reforçam e possuem raízes comuns. É por isso que se chama sindemia global e que junta essas duas ocorrências ou essas duas situações de contemporaneidade. E é importante que se observe que essa junção, gente, ou as raízes, o reforço que há, né, a infeliz cooperação entre má nutrição e mudanças do clima, tem a ver com situações diferentes em cada país ou em cada continente. E isso também é necessário que a gente olhe de maneira, globalizada em termos de nomenclatura, mas de maneira localizada em termos de aspectos sociogeográficos. E eu quero te desejar a nós todos que tenhamos um mês de junho mais solidário, mais produtivo, muito melhor, gente, para todos nós. E que a gente se encontre sempre por aqui, com muita saúde, com o coração aberto e com a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, toda segunda-feira. Um grande abraço a você, excelentes estudos, excelente semana. Tchau, tchau.